Oi, gente, professor Marcos Trombeta por aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a lei da atração. E o que eu dividirei com você aqui neste quadro branco é o conhecimento que talvez falte para você hoje, para que você finalmente consiga aplicar a lei da atração. Então a ideia é que você saia daqui e comece a aplicar a lei da atração imediatamente em sua vida, tá? Não sei quantos minutos terá o vídeo, mas eu posso garantir para você que vai valer a pena cada minuto que você passar aqui, tá? A única coisa que eu peço para você é que, se você gostar desse vídeo, se você achar que valeu a pena a informação que eu vou dividir aqui, porque eu sei que é uma informação que muitas pessoas já adquiriram cursos onde pagaram milhares de reais, mas não aprenderam a informação que eu vou entregar gratuitamente aqui para você, tá? Então a única coisa que eu peço para você é que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você me ajude a distribuir essa informação para o maior número possível de pessoas, porque ela tem o poder, sim, para mudar muitas vidas. Tá legal? E é óbvio que eu espero que você também deixe o teu curtir no vídeo e o teu comentário, tá? Então, a lei da atração, como começar a aplicá-la ainda hoje? Será que é possível? Deixa eu te dizer, você já está aplicando a lei da atração desde a hora que você acordou hoje. O único detalhe, a única diferença, que eu já quero que você anote o que eu vou dizer aqui agora, a única diferença entre uma pessoa que diz que faz a lei da atração funcionar e uma pessoa que talvez nem sequer acredite que a lei da atração exista, é uma coisa muito simples. É o entendimento, é a consciência sobre isso, tá? Então o que eu quero fazer aqui é entregar para você a consciência sobre a lei da atração, o entendimento. É isso que te falta, tá? Então vamos por partes, tá? Eu não sei se você já conhece a lei da atração, então eu vou acreditar, vou te tratar como um leigo, como alguém que, nossa, eu cheguei aqui, o que é lei da atração? Bom, vamos lá. Primeiramente, você tem que entender uma coisa, nosso universo é regido por leis, tá? Existem leis, ou seja, existem padrões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para você entender. O fogo queima. Se você põe a mão no fogo, você se queima, tá? Então esta é uma lei, é um padrão, é a lei da causa e consequência. O fogo queima. Se eu coloco a minha mão no fogo, eu me queimo. Então colocar a mão no fogo é a causa, é um ato, é uma ação. Me queimar é uma consequência. Então, a lei das leis é a lei da causa e consequência, que é a lei que o grande mestre ensinava como semear para colher. Então o nosso universo, ele é regido por leis, porém essas leis não significa que o universo é uma entidade sentada em um trono com um chicote. Não, as leis são padrões, como por exemplo, a Terra gira sempre para o mesmo lado. A Terra não opta por girar um ano para um lado e outro ano para o outro lado. Existe uma lei, existe um padrão, uma organização no universo, tá? Essas são as leis do universo. E existe uma lei que foi intitulada como a lei da atração. Mas eu gosto de dizer que a lei da atração é um nome bonito que foi dado para a lei do magnetismo, tá? A lei do magnetismo. E o que a lei do magnetismo ou a lei da atração afirma? Que semelhante atrai semelhante, né? É a lei do magnetismo. Você vai colocar um ímã próximo a um ferro, ele vai se atrair. Você coloca os polos opostos do ímã diante um do outro, eles vão se repelir, né? Então isso é uma lei do universo. Nós, seres humanos, somos capazes de nos tornarmos ímãs. Ímãs para atrairmos as coisas para a nossa vida, ok? Bom, este é um estudo milenar, já se estuda isso há milênios. Acontece que com o apogeu da internet, essas informações ganharam grandes repercussões, né? Grande repercussão, principalmente depois do filme O Segredo. E a partir dali surgiram milhares, se não milhões, de gurus ensinando a lei da atração, tá? Dizendo que você atrai aquilo que você pensa, tá? E eu estou aqui para dizer para você que essa é a maior mentira contada sobre a lei da atração, tá? Porque se você atraísse o que você pensa, um ímã não atrairia nada para ele, não atrairia o ferro, porque o ímã não pensa. Então a verdade é, anote aí, a verdade sobre a lei da atração é, você atrai aquilo que você é. Tá?
Então o ímã atrai aquilo que ele é. E o ímã tem o poder de atração dele baseado no tamanho dele, tá? Agora, ok. De onde surgiu a ideia de que você atrai aquilo que você pensa? Porque nós, seres humanos, pensamos em imagens. Então, para que possamos atrair alguma coisa, primeiro precisamos saber o que queremos, certo? Então, o ensinamento da lei da atração começa pelo fato de que primeiro você tem que saber o que quer. Então, foi daí que surgiu a ideia de que você atrai aquilo que você pensa. Mas não é verdade, e é isso que eu quero te ensinar nessa aula hoje. Foi isso que mudou a minha vida, e eu sei que isso vai impactar a sua também, tá? Então acompanhe o vídeo até o final e não esquece. Se você gostar, se você achar que valeu a pena, por favor, compartilhe aí. Me ajude a divulgar esse vídeo, porque ele vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Vamos entender uma coisa, tá? Lei da atração. Eu disse que é uma lei do universo, certo? Só que deixa eu te explicar. A lei da atração, a lei do magnetismo, ela é uma lei secundária. Ela é uma consequência de outra lei, que na verdade é a lei que rege todas as leis, que é a lei da vibração. Tudo vibra, tá? Nosso universo é constituído por energia, e disso você sabe. Você é feito de energia. Tudo que existe, tudo que você pode ver é constituído de matéria, inclusive o que você não vê, então, é constituído de energia, mesmo que você não veja. Mas tudo que você vê, que você aparentemente acredita, ou que você acredita e vê como sólido, na verdade, também é composto de energia, da mesma energia que são compostas as coisas que você não vê. Então, qual a diferença entre o que eu vejo e o que eu não vejo? O estado, a velocidade da vibração da energia, tá? Mas tudo é composto por átomos. Átomos, tudo, absolutamente tudo que existe é composto por partículas, tá? São compostos por partículas, e essas partículas levam nomes de acordo com a sua organização estrutural de elétrons e prótons, não é isso? Ok, mas elétrons e prótons são feitos de quê? São feitos de energia, carga positiva, carga negativa, carga neutra, ou seja, sem carga de energia, seria isso? Mas não deixa de ser energia. Tudo isso formam os átomos. E os átomos são feitos de fótons. E o que são fótons? São as partículas individuais de energia. Então, nós somos feitos de fótons que formam os prótons, que formam as partículas, que formam a matéria. Então, nós somos feitos de energia. E toda a energia vibra, e toda a vibração de toda a energia pode ser alterada. Então, de uma vez por todas, entenda. Você não atrai o que você pensa. Você atrai as coisas que vibram na mesma frequência que você, tá? Este é o grande segredo da lei da atração e é isso que você tem que entender. E aí entenda que a explicação básica que se dá sobre a lei da atração é que semelhante atrai semelhante, assim como o ímã. Semelhante atrai semelhante. Ok. Se semelhante atrai semelhante, então eu não posso dizer que você atrai o que você pensa. Eu posso dizer, e posso garantir, e posso provar, que você atrai aquilo que vibra na mesma frequência sua. Certo? Você entende isso? Tudo é energia, a energia vibra em determinada frequência. Então, vamos entender. Se tudo é energia e tudo vibra, eu vou dar um exemplo para você da água, para você entender, tá? A água, tá? Opa, para você entender a questão da vibração e a mudança de vibração, tá? Água, né? Quando a água está no estado que nós conhecemos, a água, por exemplo, aqui, né? Esta água, ela está vibrando. Ela está em um estado de vibração. Ok. Qual é o nome do estado que nós damos para a água quando ela se encontra nesse formato? É o estado líquido, né? Líquido. Então, a água naquele estado de vibração, veja bem, presta bem atenção que eu quero que você entenda. A água naquele estado de vibração está no estado líquido.
Então façamos de conta que hoje o teu estado de vibração seja esse. Hoje você é água. E o teu estado de vibração, o nível da frequência do teu corpo, o nível da frequência dos teus pensamentos, o nível da frequência da tua mente, ela funciona de acordo com o teu entendimento sobre as coisas e de acordo com o teu estado de consciência. Então vamos dizer que o teu estado de consciência sobre as coisas hoje seja o estado da água. O estado da água, tá? Você vibra, então você estaria no estado líquido no mundo das vibrações. O que você atrairia para você? Coisas do mundo líquido. O que poderia fazer parte da água? Coisas líquidas. Né? Posso misturar coisas líquidas na água, certo? É o estado da vibração. Mas só para você entender isso. Agora, se eu diminuo a vibração, como que eu diminuo a vibração? Resfriando ou resfriando. O que que o gelo faz? Diminui a vibração, diminui o calor. O que que é o calor? O calor é a aceleração da vibração. Se eu diminuo a frequência da água, eu tenho o quê? Tenho o gelo. Agora, o gelo deixou de ser água? Não. Deixou de ser H2O, que são as partículas, são a organização molecular, as moléculas que são feitas de átomos. H2O se tornou gelo. Ok, agora, se eu pergunto para você em que estado da matéria está o gelo, você vai dizer que é sólido. Sólido. Então significa que a mesma coisa que era líquida pode ser sólido. Significa que se eu pego um copo de água e jogo no rosto de alguém, eu molho. Agora, se eu pego uma pedrona assim de gelo e jogo na cara do indivíduo, o que vai acontecer? Vai machucá-lo, né? Pode até matá-lo. A mesma água se tornou sólido. O que aconteceu? Diminuiu a vibração. O que acontece se eu coloco esse pedaço de gelo aqui dentro de uma panela e começa a aquecer? Coloco no fogo e começa a aquecer. Ele começa a derreter. E quando ele começa a derreter, significa que ele está acelerando as partículas e ele começa a mudar de estado novamente. Começa a mudar de estado. Que estado? O estado de vibração. Então o gelo está vibrando assim, né? Bem devagarinho. Eu coloco ele no fogo, ele começa a vibrar rápido. Por que você acha que a panela ferve quando a água ferve dentro da panela? São as partículas se movendo muito rápido. Você nunca prestou atenção? Então faz o experimento aí. Coloca uma água na panela, aquece. É legal ver, tem umas chaleiras, né, aquecedoras, chaleiras elétricas, transparente, de vidro. Aí você vê toda a água ali borbulhando. Por que ela borbulha? Porque ela está se movendo muito mais rápido. Então o gelo passa de novo, volta do sólido para o líquido, mas o que acontece se eu continuo aquecendo? Essa água ela passa de água então para vapor, né? Então ela aquece e evapora. Ela aquece e ela evapora, certo? Ela passa para lá. Agora, que estado eu tenho agora? Que estado eu tenho? Estado de gasoso, não é isso? Gasoso. Passou para o estado gasoso, não é isso? Agora, esse estado gasoso aqui, tá? Se eu atiro esse gás aí no rosto de alguém, vai prejudicar alguém? Não vai, né? Então, se eu pego um spray, a não ser que seja um gás que tenha algo nele, mas se for um gás puro, o gás de água, o vapor de água no rosto de alguém, não vai fazer nada, né? Pode dar uma pequena umedecida, é como você andar na neblina, certo? A neblina é o quê? É a água flutuando, certo? Em estado gasoso. Então, a mesma coisa que era sólido se torna líquido, se torna gasoso. Agora a pergunta, se eu pego esse vapor e continuo aquecendo, aqueço o vapor, o que vai acontecer com ele? Ele vai desaparecer, né? Vai desaparecer e ele vai para onde? Vai para um estado aí, vai para o quê? Algumas pessoas chamam de vai para o éter, vai para a matriz divina, vai para o invisível. E ele se torna o que aqui? Invisível, né? Invisível.
se torna invisível e ele vai para onde? Aí vai para o mundo quântico, então, né? Vai para o mundo quântico, então, agora ele está lá no mundo quântico. E como que nós chamamos? Chamamos de invisível, porque não dá para ver, né? Não é nem um gás, agora não é vapor, pode ser que ele esteja agora no estado gasoso, mas agora ainda mais invisível, tá? Então significa que tem água invisível no ar? Me responde. Tem? Tem. E aí o que acontece? Essa água invisível no ar, que está lá na atmosfera, começa a se reunir e começa a resfriar e logo ela forma uma nuvem. Certo? E a nuvem está no estado, então, gasoso, mais denso. Né? De onde que as nuvens se reúnem? Se reúnem dessas partículas de água invisível que vão se reunindo, vão resfriando e se tornam aí no estado gasoso, vapor, que são as nuvens. E ela vai resfriando, resfriando e cai sobre a terra como água. E muitas vezes está tão frio, mas tão frio que ela resfria tanto e ela cai na terra em forma de gelo sólido. Tá? Todas essas coisas são a mesma coisa, elas só estão em estado diferente de vibração. Só para você entender isso aqui, tá? Ok, professor. Matou a pau, entendi a questão da água. Mas o que, Patavinas, isso tem a ver a atrair? Tem a ver a atrair o quê? Tá? Nós, seres humanos, somos da mesma forma, tá? Te pergunto, este gelo aqui pode voar igual ao estado invisível da água? O gelo pode desaparecer? Não. Então deixa eu te dizer uma coisa. Este gelo aqui, o gelo, nesse estado sólido, pode sonhar em um dia estar no mundo quântico? Pode o gelo desejar algo invisível? Não, não pode. Ele vai atrair algo quântico para ele? Não vai, porque ele está no estado sólido. Se ele quiser atrair algo daquele nível, o gelo precisa estar naquele estado. Você atrai o que está no mesmo estado de vibração seu, tá? Eu quis passar esse exemplo para você entender. Agora, como funciona o ser humano? Beleza, vamos lá, vou te explicar. Mas você tem que compartilhar o vídeo. Eu já expliquei em um outro vídeo, tá? Mas eu vou explicar aqui de novo de forma mais sucinta. Ah, depois você pode assistir ao outro vídeo, tá legal? Nós, seres humanos, atraímos o que somos. Coloca isso aí na tua mente. Nós atraímos o que somos. O que nós precisamos descobrir é quem nós somos em se tratando de consciência, tá? Então uma pessoa, deixa eu tomar uma aguinha, tô meio rouco. Então uma pessoa com um nível de consciência muito baixo não vai conseguir atrair algo que quem tem aquilo são pessoas de um nível de consciência mais evoluído, tá? Então, existem 7 níveis de consciência, tá? 7 níveis, vou colocar aqui. O 7º, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º nível. Uma pessoa que está no 1º nível de consciência, essa pessoa não pode sonhar em ter algo que está para o 7º nível de consciência, assim como a água. Ok, tá? Cada uma dessas pessoas aqui, ela vai atrair para a vida dela aquilo que está de acordo com o nível de consciência dela, tá? Isso é importantíssimo você entender. Por isso que muitas vezes você faz os cursos da lei da atração e aí a pessoa diz que você atrai aquilo que você pensa, e você pensa, e você pensa, e você pensa. Mas parece que você atrai o que não quer. Mas não é que você está atraindo o que você não quer. Você está atraindo o que vibra na mesma frequência sua. Então aqui vai a resposta para você usar a lei da atração a partir de hoje e mudar a sua vida. Você precisa evoluir o seu nível de consciência. Você precisa se desenvolver. A partir do momento que você se desenvolve, assim como a água vai sendo aquecida, você vai atraindo coisas maiores e melhores para a sua vida. O que você precisa buscar é mudar a sua frequência entre esses níveis aqui. Se você se esforçar para sair do nível 1 e um dia, quem sabe, chegar ao nível 7, você vai atrair para a sua vida uma vida extraordinária, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de significado, tá?
Mas eu vou te explicar. Quem são as pessoas que estão aqui no nível 1? O nível 1 é o que nós chamamos de nível animalesco. Tá? Animalesco. Pessoas que estão no nível 1, elas se encontram num nível animalesco de consciência. E o que as pessoas que estão no nível animalesco fazem? Elas simplesmente reagem a tudo que acontece na vida delas. Elas reagem, essas pessoas simplesmente agem por instinto. Resumindo, pessoas no nível animalesco não pensam, elas não usam a consciência. São basicamente inconscientes, tá? São pessoas que vivem como se fossem literalmente animais, tá? Então essas pessoas, quando elas assistem a um vídeo igual à Lei da Atração, primeira coisa que elas vão fazer, primeiro elas vão dizer que isso não existe, que isso é besteira, que isso é balela, e elas não conseguem entender. Obviamente elas não pensam, tá? Pessoas aqui não pensam, reagem. E o que acontece? Ok, vai que, então eu vou testar isso, eu tô morando na rua, tô morando num banco na esquina, e eu vou atrair uma mansão para mim. Abre os olhos. Continua morando na esquina, continua morando na rua. Isso não funciona, né? Então, o que uma pessoa no nível de consciência animalesco faz em relação a tudo que acontece? Essa pessoa reage, tá? Essa pessoa reage a tudo que acontece. Se você chegar para essa pessoa depois e dar este vídeo, e você der este meu vídeo, assista esse vídeo, provavelmente ela vai te dar na cara, tá? Se você chega para uma pessoa dessas e dá o livro Quem Pensa Enriquece, diz para ela, olha, lê esse livro vai mudar a tua vida, ela vai te dar na orelha com esse vídeo. Com um livro. Ela quer o quê? Quer 1 litro de cachaça, entendeu? Ela quer 10 pila para se drogar ou qualquer outra coisa. Essa pessoa está no nível animalesco. Agora, detalhe, não é só quem vive na rua que está no nível animalesco. Tem muita gente no nível animalesco trabalhando do seu lado. Talvez você esteja no nível animalesco. Quando você vive uma vida em círculo, que você faz sempre, todo dia a mesma coisa, sem pensar, sem se dar de conta, quando você simplesmente deixa a vida acontecer para você, quando você simplesmente se deixa levar, você provavelmente está aqui. Você pode não estar num nível animalesco profundo, onde você verdadeiramente é uma criatura irritada que vive se defendendo do mundo. Mas você pode estar no nível animalesco a partir do momento que você não entende o poder que existe dentro de você e você não para, não pensa, não medita. Tá? Mas o que você deve fazer? Você deve buscar evoluir, sair do nível animalesco. Eu já estive no nível animalesco e 100% das pessoas que mudam de vida começaram no nível animalesco, que é onde nós somos completamente inconscientes da verdade. Tá? Agora, qual é o segundo nível? O segundo nível é o nível de massa. Tá? É o nível de massa. O que é o nível de massa? O que o nível de massa faz? Ele segue, apenas isso, mais nada, tá? Ele segue a multidão. Esse é o que faz o nível de massa. O nível de massa segue a multidão. E como nós temos visto isso hoje em dia? É só você ligar a mídia. Por exemplo, deu um incidente aí na internet com uma pessoa um dia desses, infelizmente aconteceu algo terrível. A pessoa foi assassinada em um supermercado, ok, foi triste, foi terrível, não se deve fazer isso com ninguém, jamais. Só que o que aconteceu depois foi uma massa incrível de pessoas fazendo o quê? Fazendo que um grupo de pessoas que acreditem evoluídos, um grupo de pessoas induziu essas pessoas a fazer. E muitas pessoas que fizeram aquilo nem sabem por que estão fazendo. A maioria está no nível animalesco e no nível de massa, já que está todo mundo fazendo, vamos fazer, vão quebrar o mercado, está todo mundo defendendo essa ideia, vamos defender. Mas quando você chega e pergunta, tá, mas por que você faz isso? Eles repetem aquilo que a massa diz. Eles repetem aquilo que a liderança disse que é para dizer, sem um único segundinho de raciocinar. Aí eu te pergunto, como uma pessoa que segue a multidão, como uma pessoa que não pensa sobre o que faz, vai conseguir atrair para a vida dela grandes coisas? Como uma pessoa que faz isso vai atrair uma vida calma? Como uma pessoa que faz isso vai atrair resultados em uma grande empresa?
Como uma pessoa que faz isso vai crescer dentro de uma empresa? Não vai. Sabe por quê? Essa pessoa, ela também reage ao que acontece e ela segue a multidão. Ela diz, eu não sei o que fazer, o que todos estiverem fazendo, eu faço. E eu vou dar um exemplo. Eu assisti uma reportagem de um grupo de pessoas, um grupo de massa, animais, animalescos e de massa, que invadiram uma loja para roubar. E todo mundo estava roubando. E um senhor passou na rua e viu todo mundo roubando. E ele disse, mas já que todo mundo está levando, eu vou levar uma televisão para mim também. E pegou aquela televisão e levou, e isso passou, de fato, no noticiário. Ele levou a televisão para casa e no outro dia ele chegou em casa e disse, gente, o que eu estou fazendo? Eu não sou ladrão. E ele pegou o televisor, levou até a delegacia, e o delegado perguntou, mas meu senhor, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei, mas é que todo mundo estava levando, eu pensei em levar. Isso é massa, agir por instinto. Tá? Se você permanecer fazendo aquilo que todo mundo faz, você vai continuar tendo o que todo mundo tem. Então, uma pessoa do nível de massa, o que ela atrai para a vida dela? Atrai mais multidão para seguir. Atrai mais, como diz o meu amigo Ivan Maia, mais boiada para acompanhar, tá? Essa é a boiada indo para o matadouro. Se você chegar nessa boiada e dizer para eles, olha, vocês estão indo para o matadouro, eles passam por cima de você, porque são animais e vão reagir, tá? Se você se encontra em um desses dois níveis hoje, não adianta você estudar a lei da atração. O teu nível de consciência é baixo. Você vai atrair coisas que estão de acordo com o seu nível. Você deve se esforçar para evoluir o teu nível de pensamento, teu nível de entendimento sobre as coisas, e você vai atrair coisas novas e coisas grandes. E aí nós temos o terceiro nível. Você deve passar para o terceiro nível, que é o aspiracional. Nível aspiracional, tá? Aspiracional. O que é o nível aspiracional? Ok, aqui é ótimo. Eu acredito que no mínimo você está nesse nível para estar assistindo a este vídeo. O que é o aspiracional? Busca algo melhor, tá? Vou colocar o B. Busca algo melhor. O nível aspiracional, ele é aquela pessoa que olha para tudo que está acontecendo, por exemplo, ele é essa pessoa que ele fez isso aqui no mercado. Aí depois que ele quebrou todo o mercado, que ele viu que ele causou desemprego, que ele causou prejuízo, que as pessoas que estavam lá não tinham nada a ver com o fato, ele começa a pensar e dizer, cara, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Não é isso que eu quero para a minha vida. Tem coisas melhores, tem um jeito melhor de viver sem prejudicar as pessoas, tem um jeito melhor, tem uma forma onde eu não preciso me comportar feito um animal. Eu vejo tantas pessoas que vivem suas vidas tranquilas. Eu quero uma vida melhor para minha família. Eu quero uma vida melhor para mim. Aí ele está na empresa, ele está lá embaixo, num cargo baixo na empresa, e ele vê que algumas pessoas na empresa têm um cargo melhor, têm funções melhores, ganham mais, têm um estilo de vida melhor. E aí ele começa a se questionar, ok, tem algo melhor, eu quero esse algo melhor para mim. Veja bem, uma pessoa no nível animalesco vai conseguir coisas para reagir, coisas para brigar, coisas para se comportar como um animal, situações para reagir. Então ele vai tentar usar a lei da atração para atrair algo que está muito aquém daquilo que ele é capaz, não vai dar certo e ele vai explodir, vai reagir, vai enlouquecer. Vai atrair de acordo com o nível dele, vai atrair problemas. Uma pessoa do nível de massa vai atrair situações para seguir a multidão. Vai continuar seguindo a multidão, vai ser um seguidor, vai continuar fazendo as coisas automaticamente. Uma pessoa aspiracional que busca algo melhor vai atrair para a vida dela situações que mostrem que existe um mundo melhor. Como ela deseja, como ela está focando, ela vai começar a vibrar nessa frequência. Essa pessoa já está vibrando em um nível maior. Quando alguém diz, olha, vamos lá, vamos quebrar tudo por causa disso, ele vai dizer, não, tem uma vida melhor que isso, cara, eu não quero isso para mim, entendeu? Ele já não vai mais fazer isso, porque ele passou de nível. Ele é agora um buscador. E eu acredito que seja aqui que você esteja. Então é por isso que você está assistindo a este vídeo, porque você sabe que tem uma vida melhor. E você sente que a lei da atração funciona, só não entende ainda. Tá?
mas agora vai entender. E o que acontece com a pessoa que entra no aspiracional, que sabe que existe uma vida melhor, que foi o que aconteceu comigo quando eu estava em Indaial, Santa Catarina. Eu fui para Indaial, Santa Catarina, basicamente um animal num nível animalesco, mas já estava fazendo a minha transição, por quê? Eu nunca fui muito do nível de massa, tá? Eu nunca fui de seguir a multidão, mas eu vivia bastante no animalesco. Eu fiz uma transição para o aspiracional no dia em que eu decidi fazer faculdade, no dia em que eu decidi mudar a minha vida, tá? E quando você entra no aspiracional e você insiste no aspiracional e você começa a buscar este algo melhor. Você busca algo melhor e começa a buscar este algo melhor. Você começa a encontrar este algo melhor e você começa a focar e a buscar e você começa a se aperfeiçoar e você muda de nível. Aí você vai passar para o individual. Individual. Aqui eu quero te explicar algo importantíssimo. Individual. Quando você passar para o individual, vai acontecer algo bem estranho com você. Como você vivia no nível de massa, no momento em que você passou para o aspiracional, você já saiu do meio da grande massa. Mas você ainda está no meio termo, certo? Você não sai dali do dia para a noite. Então, de repente você está no aspiracional, mas ainda vai na balada, vai no bailão, entendeu? Ainda faz as tuas bagunças de vez em quando, você está entre uma coisa e outra. Todas essas frequências, elas são interligadas assim, tá? É como o arco-íris. Você não sai de uma para outra instantaneamente, você vai evoluindo. Mas quando você insiste no nível aspiracional, de repente, você começa a se afastar da massa. Você começa a se afastar das pessoas às quais você seguia. Você começa a rejeitar as coisas que fazia. E agora você passa a ser um individual. O que você passa? Você passa a pensar. É isso mesmo. Você passa a pensar. E este é um problema, né? A pessoa que passa para o nível individual, ela começa a pensar sobre as próprias ideias. Começa a pensar sobre as próprias ideias, tá? Ou seja, ela começa a ver as coisas e começa a planejar. Ela se torna individualista, ela se torna individual. Agora ela pensa sobre as próprias ideias, ela tem as próprias ideias, cria as próprias ideias e, melhor de tudo, ela acredita nas próprias ideias. Então, entenda uma coisa que eu vou te dizer. A partir do individual, presta bem atenção nisso aqui. A partir do individual, você começa a atrair coisas gigantes para a sua vida, coisas maiores, mas você começa a ficar cada vez mais sozinho nessa jornada, tá? Daqui para baixo, 95% da população no mínimo, tá? Daqui para cima, você já começa a chegar aí num 3% da população. Daqui para cima, 2%, porque é 2% das pessoas pensam. 3% pensa que pensa. E 95% prefere morrer do que pensar. Então você vai começar a pensar de verdade quando chegar no individual. Então essa história de que você atrai o que você pensa começa a funcionar para você aqui. Só que um ser humano que está no individual, ele não apenas pensa, ele pensa e planeja. Pensa, planeja e age. Pensa, planeja e age. Ele sabe que ele é responsável pela vida dele, ele sabe que ele é responsável pelos resultados e ele planeja. Então, uma vez que esse ser humano passa para cá, ele chega no pior de todos os estágios, aonde pouquíssimas pessoas passam. Ele chega no nível de disciplina, tá? Aqui é o nível aonde morrem os pensadores, tá? Por quê? Disciplina, ele segue as suas ideias, tá? Ele segue suas ideias.
segue suas ideias. Ou seja, ele coloca em prática o que pensa. A pessoa disciplinada segue os seus pensamentos, segue a sua consciência. Agora, não existe nada, absolutamente nada no mundo mais poderoso do que a disciplina. O que é a disciplina? Vamos lá, anota. Disciplina é a capacidade de você dar uma ordem a si mesmo e segui-la. Isso é disciplina. Disciplina é você dizer que vai malhar e malhar. Disciplina é você dizer que vai ler e ler. Disciplina é você dizer que vai estudar e estudar. Disciplina é você planejar, fazer um plano, traçar metas e cumprir com o que planejou. Isso é disciplina. E este é um nível muito, muito alto de vibração. Uma pessoa no nível de disciplina é 1000 vezes o nível de vibração dela maior que uma pessoa animalesca ou de massa. Por isso o nível de disciplina é o pior dos níveis. As pessoas chegam até aqui, têm as suas ideias, pega o caderno, planeja e tal e pensa. Mas ela pensa que pensa. Agora, a pessoa que tem disciplina, pensa, porque ela segue suas ideias. E isso é pensar de verdade. Então a diferença entre uma pessoa que pensa e uma pessoa que pensa de verdade é que a pessoa que pensa só pensa. Ela só tem ideias, ela planeja, ela escreve, ela organiza, mas ela não faz, não coloca em prática. Então a grande diferença para você saber se você hoje é um pensador ou uma pessoa disciplinada é saber o quanto de suas ideias você transforma em resultados físicos, em resultados concretos. Então eu digo para você que quando você chegar no nível de disciplina, aí sim você atrai o que pensa. Porque aí você vai organizar os teus pensamentos, você vai dizer, olha, esse ano eu vou comprar aquele carro. Instantaneamente, isso é uma ideia. Instantaneamente você planeja o quanto precisa, você traça suas metas, você faz um planejamento e coloca em prática imediatamente. Neste nível de disciplina, sim, eu posso garantir para você que você atrai o que você pensa, tá? E se você continua neste nível aí você vai passar para o nível de experiências, tá? Experiências, né? Você passa para o nível de experiência. E o que é o nível de experiência? Né? Você vive o que pensa. Né? Você vive o que pensa. Ou seja, você vive suas ideias. Você segue suas ideias, coloca suas ideias em prática. E aqui você experiencia as suas ideias. É fantástico isso. Como eu gostaria que você conseguisse captar o poder disso e compartilhasse esse vídeo com mais pessoas. Porque quando você está em experiência, que eu posso garantir para você que é o nível que eu vivo hoje, você não tem mais dúvidas de que tudo que você tem na sua mente vai se tornar real. Porque você é um ser com disciplina. Eu sou um ser com disciplina. Se você conviver comigo, você vai saber que eu sou um ser disciplinado. É por isso que eu tenho resultados. Mas eu já fui um animal, eu já fui garimpeiro. Tá? Já estive aqui embaixo. Acredito para você. Quando você se encontra num nível aonde eu me encontrava, trabalhando dentro de um túnel, sem enxergar pessoas 24 horas por dia, sem ter acesso a informações, a única informação que eu tinha quando chegava em casa era telejornais. Você vive num nível animalesco de vibração, tá? Você não responde, você não pensa, você reage, tá? Eu já estive aqui, já trabalhei num buraco, tá? Agora, posso garantir para você que hoje eu vivo em um nível de experiência, tá? E experiência é quando você percebe que você é capaz de conquistar o que você quer. E a partir do momento que você começa a conquistar grandes coisas em sua vida, você começa a buscar o verdadeiro sentido da vida. Quando você começa a ter todo o conforto que você gostaria de ter, começa a ter toda a segurança que gostaria de ter, você começa a pensar sobre o seu legado no mundo, sobre o seu papel no mundo, e você começa a evoluir profundamente, espiritualmente, você começa a perceber que não só as coisas importam, e você começa a buscar mais sentido para a vida. E aí, depois de muito tempo nessa jornada, você vai passar para o nível de maestria. A maestria, né, onde você se torna um mestre, né? E o que faz uma pessoa que está no nível de maestria, tá? O que faz uma pessoa que está no nível de maestria? Essa pessoa deixa de reagir e essa pessoa passa a responder, tá? Responder.
Então, qual é o grande segredo, qual é a grande vitória de uma pessoa que está no nível de maestria? Essa pessoa tem o controle sobre si mesmo, tá? Que é a coisa mais difícil para se conseguir nessa vida, que é o controle, o domínio sobre si mesmo, o controle, o domínio da própria mente. Então esse é o segredo da lei da atração que você precisa entender. Então essa história que você atrai o que você pensa, ela é verdade ou ela é mentira? Tá? Vamos dizer o seguinte, que se você estiver no nível de individual para cima, ela é verdade. Se você estiver de individual para baixo, ela é mentira, tá? Porque as pessoas daqui para baixo não pensam. Então, passa a ser verdade quando você aprender a pensar. Mas a realidade, a verdade total sobre a lei da atração é que você atrai o que você é. E o que você é está de acordo com o seu nível de consciência. Tá? Então, olhe para esta tabela e me responda ou responda a si mesmo. Isso aqui explica por que você tem a vida que tem hoje? Isso aqui explica por que você já assistiu tantos vídeos sobre a lei da atração e não mudou? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas tentam usar a lei da atração, assistem a um vídeo e acham que o simples fato daquele vídeo, da pessoa te contar que você atrai, tem que saber o que quer, bababá, vai dar certo. Não, não vai. Vai lá, a verdade nua, crua e dura sobre a lei da atração. Você precisa evoluir para que a sua vida evolua. Então, uma pessoa neste nível não consegue atrair o que você precisa estar aqui no nível de experiência, que é uma pessoa que estudou, uma pessoa que evoluiu, uma pessoa que buscou. Então, o que você tem que entender é o seguinte, vamos lá. Quando você pensar em ter ou atrair alguma coisa, a primeira pergunta que você deve se fazer é: que pessoa eu devo me tornar para conseguir criar na minha vida situações para ter isso? Que tipo de pessoa conseguem essas coisas? Que nível, que evolução, tá? E comece a olhar para o estilo de vida dessas pessoas, os seus comportamentos, os seus hábitos. Tá? As pessoas, elas convivem e elas vivem em lugares e com pessoas de acordo com a sua vibração. Tá? Basta você olhar nos bairros. Dependendo do bairro, do tipo do bairro e das pessoas que vivem naquele bairro, todas pensam na mesma vibração. É tão simples de você entender. Se você não está contente com o teu bairro, se você não está contente com a casa que você tem, entenda, você tem que evoluir para sair daí. Eu, quando fui para Indaial, fui morar em uma kitnet fedorenta, já falei isso 1000 vezes. E se eu tivesse continuado com o mesmo pensamento de massa que eu vi ali e animalesco, eu continuaria o mesmo. Mas o que eu fiz? Eu evoluí. Eu passei para o nível aspiracional, me tranquei dentro de casa, abandonei a maioria dos meus amigos e eu sabia que tinha algo maior e logo eu me tornei um ser individual. Comecei a pensar, comecei a buscar coisas novas e comecei a colocar em prática essas coisas. Adquirir novas disciplinas. E hoje eu vivo todas as experiências que eu já pude sonhar em viver e ainda muito maiores. E é isso que você precisa fazer. Você precisa evoluir. E agora eu te convido a vir evoluir junto comigo. O meu convite e algo especial para você é que você venha fazer o treinamento Plano de Reconstrução. Qual é o objetivo do treinamento Plano de Reconstrução? Te ajudar a passar por esses 7 passos aqui. Tá? É óbvio que o nível de maestria e o nível de experiências, ele demora para acontecer na sua vida. Por quê? Porque ao você passar pela disciplina, é que você vai saber se você está preparado ou não. Mas é óbvio que ao você chegar no nível individual e de disciplina, você já estará com uma vida muito, muito diferente da que você tem hoje, tá? Então o treinamento Plano de Reconstrução foi um treinamento que eu tomei a decisão de criar para ajudar pessoas que, assim como eu me encontrava no nível animalesco de massa, no máximo aspiracional. A ideia foi ajudar este grupo aqui, né? Porque a maioria dos professores, dos gurus, preferem trabalhar com pessoas daqui, de aspiracional, individual para cima, tá? Mas, e aí eu me fiz a seguinte pergunta: ok,
Mas e as pessoas que estão lá embaixo? Ninguém vai socorrê-las? Ninguém vai ao menos dizer que existe um caminho melhor? Então foi por isso que eu criei o plano de reconstrução, tá? Para que você possa começar do zero, ou se você está no nível aspiracional, melhor ainda, que é por isso que você está aqui, eu vou te entregar as ferramentas e as estratégias que você precisa aplicar para se desenvolver e crescer. Você vai expandir sua consciência e automaticamente você irá mudar a sua vida, tá? Este é o treinamento plano de reconstrução. O treinamento é composto por 8 semanas. Serão 8 semanas de treinamento, onde você receberá um vídeo por semana. Porém, o teu acesso ao treinamento será por 12 meses, ok? Você terá 12 meses de acesso para estudar e colocar em prática o conteúdo que eu te entrego nessas 8 semanas, ok? Este vídeo é um vídeo reto e direto, onde eu vou te explicar por quê, aliás, melhor, o que. Eu vou te explicar o que fazer, tá? O que você tem que fazer, sem me ater aos detalhes, de explicar a fundo por que funciona. Por quê? Porque se eu tentar te explicar a fundo as coisas, provavelmente hoje o teu nível de entendimento sobre esse assunto complique a sua mente. Então eu vou apenas dizer, você vai fazer assim e assado, coloque em prática. E se você ver os resultados dos alunos, primeira, segunda aula, eles já veem resultados incríveis na vida deles. Por quê? Porque é o que funciona. O que eu vou te entregar é o que funciona, tá? Então aqui abaixo tem um link para você clicar e adquirir agora mesmo, tá? Para você ir direto para a Hotmart. O preço do treinamento é R$ 97,00. Por quê? É muito importante. Ah, é 97 porque é uma porcaria de treinamento? Não, não é. O valor desse treinamento vale milhões. O preço é porque eu sei que este grupo de pessoas aqui está começando na vida. Eles não têm grandes condições financeiras, eles precisam de ajuda. Por isso o valor desse treinamento é 97. Aqui abaixo tem um link, clique neste link, venha fazer o treinamento plano de reconstrução e eu garanto para você que você vai entender como passar esses 7 níveis e você vai construir, assim como eu construí, uma vida extraordinária, ok? Espero de todo o coração que você tenha gostado desse vídeo, que você já tenha compartilhado, que se não compartilhou vai compartilhar agora, vai deixar o teu curtir, vai deixar aquele comentário aqui abaixo, o que você achou dessas ideias, faz sentido, entendeu agora a lei da atração, tá? E que depois, obviamente, você clique neste link aqui abaixo e que você venha fazer parte da nossa comunidade, das pessoas que estão planejando a reconstrução de sua vida, tá bom? Um grande beijo no coração, encontro você no primeiro vídeo do treinamento ou eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.